Você que vai fazer o Enem 2024, que já começou a estudar ou que vai ainda começar a estudar, você está no lugar certo, tá? Se você sonha em passar no Enem 2024, vai fazer a prova lá no final do ano, e sonha em fazer medicina, passando pelo SISU ou qualquer outro curso que também seja concorrido em universidades públicas, federais do nosso Brasil, é aqui que você precisa estar. É aqui na semana da aprovação do Enem que você vai descobrir tudo o que é mais importante para você passar numa prova tão particular quanto o Enem. O que é a TRI, o que é o SISU, como funciona a prova, como é medida a sua nota do Enem? Se você não sabe, não domina isso, vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo à aula 2 da semana da aprovação em medicina no Enem. Nessa aula 2 eu vou te mostrar como que você faz para começar a estudar para o Enem 2024. Se você vai recomeçar a estudar esse ano, ou se você já começou a estudar e eu vou te dar alguns toques aqui para ver se você está fazendo tudo certo, se você está fazendo o seu estudo de uma forma em que você vai ser aprovado em medicina no Enem 2024. Claro. Mas quem sou eu? Como eu posso te ajudar? Meu nome é professor Otávio Carvalho, eu sou especialista em Enem, SISU, TRI e sou professor de cursinhos de ensino médio, ajudo alunos todo o Brasil com a mentoria Acelera Enem, uma mentoria online, a alcançarem seus sonhos, seus objetivos no vestibular. Eu fui aluna do professor Otávio e a mentoria foi definitivamente essencial para a minha aprovação, principalmente, eu acho, porque me ajudou a manter um ritmo de estudos, sabe? Todos os dias eu chegava em casa, eu já tinha certinho no meu planejamento qual a matéria que eu tinha que estudar naquele dia, quantos exercícios era o ideal que eu resolvesse, e acho que quase todos os fins de semana no ano eu fiz simulados e a gente mantinha um controle de erros, de acertos, de tempo, de correções. E isso é essencial para o aluno que vai fazer vestibular, seja ele de terceiro ano, como eu era, ou que faz cursinho, ou que está estudando de forma independente. Porque você ter a disciplina de estudos até o dia do Enem, que é o verdadeiro desafio, né? Então a mentoria me ajudou muito com isso. Sozinho, é uma pessoa que não tem essa mentoria, está tendo com você? Aconteceu o que aconteceu comigo, eu fui perdida, não sei a quem tirar dúvida, não sei se é essa aspecto. Você explica e fala, não, aqui tá melhor, aqui você vai conseguir, você mostra os dados. Acho que isso é importante. Que não tem quando a pessoa tá sozinha. Senão você fica meio solta, né? Você não consegue fazer a escolha. Não, acho que você ajuda muito nisso. O que é mais é tipo assim, qual a sua realidade e o máximo que você vai fazer para você conseguir passar em algo que você tem interesse. Então, eu acho que isso é o principal. Você é organizado, você vê todos os aspectos, você tira as dúvidas, você explica como é que funciona. Na nossa aula 1 ontem, eu mostrei para vocês os 3 principais erros que todo estudante que quer passar para medicina comete e que acaba te impedindo de chegar na Universidade Federal dos seus sonhos, passando em medicina pelo SISU. Se você ainda não assistiu essa aula, o link está aqui nos comentários, é só você clicar no link, assistir a aula 1, ela estará liberada ainda por mais alguns dias aqui para você. Para quem já assistiu, já comentou, já me mandou direct lá no Instagram, foram muitos comentários, muitos directs, muitas dúvidas, eu fico muito feliz com a participação de todos vocês. E hoje, na aula 2, eu espero ajudar mais ainda você no seu caminho rumo à aprovação. Pensando como você vai começar a estudar para o Enem, óbvio que 3 coisas me vêm à cabeça imediatamente. A primeira é um planejamento estratégico de estudos, pensando ao longo de todo o ano de 2024. A segunda é a TRI, a Teoria de Resposta ao Item, que é o algoritmo que determina a sua nota do Enem. Se você não dominar a TRI, e você só vai dominar a TRI fazendo simulados, eu vou falar disso aqui para você hoje, resolvendo provas antigas, cronometrando seu tempo. Se você não fizer isso, você vai sofrer e provavelmente você não vai conseguir a sua aprovação em medicina. E a última é o último passo rumo à sua aprovação, que é o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Eu quero especificar todos eles aqui hoje para você muito bem. Então, pega sua caneta, pega seu papel, anota tudo, pega um Dorflex. Algumas verdades que eu vou dizer podem doer, mas eu tenho certeza que se você quer passar em medicina, mesmo que você tenha estudado em escola pública ou particular, que você seja bom em matemática ou natureza, se você já é formado em outro curso e agora resolveu estudar para medicina,
Se você já tentou 2, 3, 4, 5 vezes e está quase desistindo, quase dizendo que isso não é para mim, é sim, é para você, é para qualquer um que queira alcançar o sonho. Então, fica aqui comigo na Semana da Aprovação em Medicina, que nossa aula vai ser muito legal e vai te ajudar muito a chegar no seu objetivo. Antes de começar a aula 2 da Semana da Aprovação em Medicina no Enem, eu quero que você pense em 2 momentos, especialmente você que já fez o Enem alguma vez, tá? Se você ainda não fez o Enem para valer, esse exercício também vai ser importante, mas se você já fez o Enem alguma vez para valer, já tentou passar no SISU e não conseguiu passar para Medicina, lembra de 2 momentos. O primeiro é quando você está lá fazendo a prova. Aqui estão as minhas provas do Enem 2023. Eu faço a prova todos os anos junto com meus alunos da mentoria. Eu faço minha inscrição, faço a prova. Eu tento sempre gabaritar a parte de matemática, porque eu sou professor de matemática. Em 2023 eu consegui acertar as 45. Mas eu quero que você pense lá na prova em quais foram as suas maiores dificuldades. Toda vez que eu pergunto isso para os meus alunos, meus mentorados, e para alunos de cursinho também, que eu trabalho em vários pré-vestibulares, a maioria fala de 3 fatores crônicos, que são o tempo de prova, o cansaço durante o tempo de prova e a extensão de texto que a prova traz. Então todo mundo sempre reclama disso. É raro ver alguém reclamar que a prova de matemática estava impossível. É difícil eu ouvir isso, especialmente de alunos que vão fazer medicina. São pessoas que às vezes já têm uma proficiência um pouco mais alta. Ninguém acha a prova impossível, mas sempre reclamam sobre esses 3 fatores. Se você já sabe que o tempo vai ser um problema para a sua prova, que você vai ficar cansado lá no dia do Enem, que vai ter muito texto, você precisa se preparar para isso. Não faz sentido você saber qual é a rota que você vai encontrar no dia da prova, as dificuldades e não treinar para isso. É mais ou menos um maratonista que vai fazer uma maratona e que sabe que naquela maratona tem uma super ladeira de 5 km e não se preparar correndo em uma ladeira de 5 km durante o ano todo até chegar na maratona. Então, pensando nisso, existe uma sigla que eu gosto de trabalhar, que eu vou colocar aqui, que é o GTP e o ERP, que são o quê? O seu gerenciamento do tempo de prova e a sua estratégia de resolução de prova. Então, essas 2 siglas, elas são mágicas, elas vão resolver muitos dos seus problemas no dia do Enem, e elas são treináveis. Você precisa treinar as estratégias que você vai aplicar no dia da prova para que isso esteja natural lá para você. Se você me segue há algum tempo aqui no Instagram, no TikTok, você sabe que todo ano antes da prova eu faço vídeos dando estratégias de prova para vocês. E aí tem muita gente que pega aquela estratégia e fala, nossa, que legal, vou usar a estratégia do professor Otávio. E aplica aquilo na prova. Mas simplesmente aplicar uma estratégia que você ouviu falar sem ter treinado essa estratégia ao longo do ano, não vai funcionar muita coisa. Porque essa estratégia de prova que você vai aplicar lá na hora, seja pulando questões, separando na prova de natureza, biologia, física e química, ou resolvendo primeiro as questões mais fáceis e depois as questões médias e só depois as difíceis, você precisa treinar isso ao longo do ano com outras provas antigas e simulados para que você tenha marcos temporais da prova. Eu sempre uso muito esse termo, quem é meu aluno sabe disso. Você precisa saber, dentro dos momentos da prova, na primeira meia hora, na primeira 1 hora, na primeira 1h30, o que você tem que ter feito, tá? Então, se você precisar fazer 5, 6, 7, 8, 10, 15 simulados no ano, você tem que fazer, cronometrando o seu tempo, levando aquilo como se aquilo fosse o dia da prova. Só assim você vai conseguir ter um desempenho administrando o seu tempo de prova e, consequentemente, com a TRI valorizando a sua nota. TRI é a teoria de resposta ao item. E agora eu vou te explicar um pouquinho mais sobre a teoria de resposta ao item. Vem comigo. Antes de eu te mostrar aqui como funciona a TRI, se liga no que o Gabriel, meu ex-aluno, diz sobre fazer simulado, sobre controlar o tempo. Bem, junto com a mentoria do professor Otávio, eu me senti motivado para estudar, me senti preparado nos dias de prova. Só apliquei no Enem o que já tinha estudado nos vários simulados passados, estratégia de prova e controle de tempo. Só tenho a agradecer pela oportunidade de poder participar dessa mentoria com o professor Otávio, que me deu todo o suporte necessário para obter bons resultados. Valeu, tamo junto!
Então vamos falar da teoria de resposta ao item, a TRI, que é o algoritmo que determina a sua nota do Enem. O algoritmo funciona como um funil, em que todo mundo entra dentro do funil e lá embaixo estão os mais coerentes. As notas mais altas estão para os alunos mais coerentes. É como se fosse uma régua, e quanto mais coerentes forem suas respostas dentro dessa régua, que é uma régua que vai medir a dificuldade da prova, maior será a sua nota. Imagina que numa régua de dificuldades você tenha lá embaixo os exercícios mais fáceis e à medida que a régua vai avançando você tem exercícios mais difíceis. A TRI entende que se você acerta um exercício 958, que é um exercício difícil, e erra um exercício 300, que é o exercício mais fácil da prova, a sua nota deve ser mais baixa do que 958, pois você não demonstrou coerência, habilidade, para acertar a questão mais difícil. É como se fosse uma escada. Se você sobe todos os degraus, você vai ter uma nota mais coerente, uma nota mais alta. E é importante salientar que a nota de cada uma das 4 provas, com exceção da redação, as notas que são determinadas por TRI, tem variações grandes, sendo que a nota de matemática costuma sempre ter as maiores médias. Você está vendo aí as médias de 20 e 30 acertos do Enem 2022. Repara como as notas de linguagens, humanas e natureza são sempre mais baixas que as de matemática. Isso acontece porque a TRI entende que a prova de matemática é mais difícil. Tem mais gente que não consegue fazer bem a prova de matemática. Sendo assim, ela acaba valorizando os alunos que acertam mais questões em matemática. Por isso que você vê uma diferença aí no número de acertos e o número de notas de matemática com as outras áreas. É importante também lembrar que essas notas variam de ano em ano, então a nota nem sempre vai ser a mesma. Na verdade, ela sempre será diferente. Mas ao contrário do que todo mundo pensa, a TRI não é um hacker que fica lá mexendo e tramando contra você, não. Essa coerência ela será sempre observada nos seus simulados. Quando você faz muitas provas antigas, treina com muitos simulados e administra muito bem seu tempo, a chance da TRI valorizar a sua nota é sempre maior. Por quê? Você tem menos riscos de chutar questões que você sabe, de estar cansado nos momentos em que você vai ter que resolver aquela questão mais fácil. E as grandes polêmicas da TRI estão sempre envolvidas com pessoas que acertam o mesmo número de questões. Veja a variação de notas de alunos que acertaram 20 e 30 questões em matemática no Enem 2022. Repara que a variação com 20 acertos chega a ser de quase 300 pontos. Ou seja, um aluno com 20 acertos tirou mais de 700 e outro tirou menos de 500 pontos na prova do Enem. A coerência pedagógica esperada é que o aluno acerte todas as questões abaixo da sua proeficiência. Por isso é importante você resolver tudo o que você sabe na prova, sem correr o risco de ter que chutar essas questões. Agora que você entendeu a TRI, que é a teoria de resposta ao item, que determina a sua nota do Enem, a gente parte para uma outra sigla, que é a segunda mais importante, ou a primeira, o SISU, o Sistema de Seleção Unificado, que é onde você vai concorrer a vagas para o seu curso dos sonhos, no caso de vocês aqui, a grande maioria, para medicina. Para explicar para vocês como funciona o SISU, eu vou aqui até nos arquivos que eu uso para dar as consultorias para os meus alunos, né? Então, a primeira coisa que vai acontecer, depois que você fizer o Enem e receber o seu resultado, você vai ter o seu boletim lá, suas notas de linguagens, de humanas, natureza, matemática e redação, é você entrar no site do SISU. Você vai entrar no Sistema de Seleção Unificada e o layout que você vai ter é esse aqui. Você vai poder escolher 2 opções de curso, né? Sendo que você pode escolher na mesma universidade ou em universidades diferentes. Esse aluno aqui escolheu cursos diferentes em universidades diferentes. O próprio sistema já calcula a sua nota para cada um dos cursos. Repara que a nota dele aqui para engenharia civil e para história era diferente. Por quê? Porque os pesos aqui provavelmente eram diferentes. Provavelmente não, né? Com certeza eram diferentes. E aqui já mostra qual é a concorrência que ele tem. Ele tem só ampla concorrência, ele não tem direito a nenhuma cota. Se ele tivesse direito à cota, iria aparecer isso aqui. Bom, o que vai acontecer ao longo dos dias é que essas parciais serão atualizadas e todos os dias, durante a semana do SISU, ele vai saber qual é a colocação dele e aqui embaixo, onde está aparecendo não a nota de corte, vai aparecer a nota de corte de momento. É importante lembrar que, por exemplo, eu estou aqui com 4 universidades de medicina. Os pesos são diferentes, né? Então, olha só, eu peguei aqui o FRJ Macaé, o FRJ Rio de Janeiro, o FJF Juiz de Fora e UF de Niterói. Repara aqui, os pesos aqui na UFRJ do Rio são 4 para redação, 4 para natureza, 1 para humanas, 2 para linguagens e 2 para matemática.
Isso significa que você tem que fazer uma média ponderada para descobrir a nota desse aluno aqui. Os pesos em Macaé são diferentes, olha só. É o FRJ também, mas os pesos são diferentes. 3 para redação, 2 natureza e 2 linguagens, 1 humanas e 1 matemática. Quando a gente joga aqui para o FJF, eu tenho peso 1 para todos os cursos, então a média vai ser uma média simples. E na UF ele tem 3 para redação, 3 para natureza, 1 para humanas, 2 linguagens e 1 matemática. Eu expliquei como encontrar esses pesos aqui na aula 1, então se você não assistiu, assiste a aula 1. Além disso, eu tenho aqui, por exemplo, também pesos de direito, que também são diferentes, e de engenharia, que também são diferentes. De uma forma ou de outra, é sempre importante você estar ligado nos pesos para você saber onde você vai ter mais chances. Eu vou mostrar para vocês aqui como que foi o acompanhamento do SISU que eu fiz com os alunos esse ano. Isso aqui era a planilha da consultoria MED. Aqui eu jogava as notas dos alunos, olha só. E aí, junto com os alunos, a gente conseguia ver a nota deles aqui e comparar essa nota com todos os cortes parciais e o corte de 2023 de todas as universidades que participaram do SISU. Então, essa planilha ela já calculava automaticamente a nota do aluno e a gente conseguia ver, por exemplo, essas que estão de verdinho são notas em que ele está acima da nota de corte da última parcial e as vermelhinhas são notas em que ele está abaixo da nota de corte da última parcial. Então, isso aqui ajuda muito o aluno para você conseguir ter a escolha. Aqui embaixo eu ainda tenho ampla concorrência e todas as cotas. Então a gente conseguia fazer as parciais para todos os alunos. Escuta o que meus alunos da mentoria Acelera Enem acham sobre o SISU e o que eles descobriram depois que eles entraram na mentoria sobre como funciona esse sistema que é complexo. Parece um painel de submarino. Tem um monte de coisas, um monte de opções. Se você não souber o que fazer naqueles dias de SISU, você pode perder a sua vaga. Presta bem atenção. A mentoria Acelera Enem acompanhou vocês durante o ano todo e agora no final do ano a gente teve a consultoria do SISU, né? Essa loucura total. Essa loucura que é o SISU. E assim, como que você acha? Você participou do SISU do ano passado, do ensino médio. O que você acha que fez de diferença você ter esse apoio agora, para te ajudar nessa tomada de decisão? Então, foi até que eu comentei com a minha mãe hoje. Minha mãe também entrou nessa pegada comigo de SISU, de Enem esse ano. Ela entrou super focada. Minha mãe gostou bastante. Agradeceu, pediu para agradecer para você também, porque ela estava desorientada em casa, eu tendo que informar ela. Aí fica aquele telefone sem fio lá, quando a gente fez a reunião junto, ela gostou, achou maneiro. Então ajudou bastante. Que bom, cara. Que bom. Sucesso pra você. Vai ser um ótimo profissional, com certeza. Curte a faculdade. Nossa. Na nossa aula 1 ontem eu falei bastante sobre individualizar a sua preparação. Ou seja, você ter um planejamento individual pensado sob medida para você. Algo que não é generalizado como uma sala de cursinho ou uma plataforma online que tem um cronograma lá que todo mundo vai seguir. E aí, nessa esteira sobre a individualização da sua preparação, escuta um pouco sobre o que os meus alunos da mentoria Acelera Enem têm para dizer sobre esse trabalho que eu faço individualmente com eles ao montar o planejamento deles semanalmente. Boa noite, meu nome é Daniel, eu passei para medicina na Unig, estou indo agora para casa, na rodoviária, e eu vim aqui dizer que o curso do Otávio me ajudou muito, principalmente em questão de organização de estudo. Foi um adianto, não atrapalhou ao cursar no ensino médio, pelo contrário, era uma via de mão dupla. O curso e o ensino médio, ambos me ajudaram a passar, fazer um bom Enem, fazer um bom vestibular, e valeu muito a pena esse esforço. E podem fazer que vale a pena, é uma organização, é uma coisa a menos para se preocupar, e as mentorias também te ajudam muito, ele te prepara para qualquer coisa que está por vir, e é isso, pode fazer que o professor é top. Olá, me chamo Carla Procópio, sou ex-mentoranda do professor Otávio, e o que eu posso dizer sobre a mentoria do professor Otávio é que ele me ajudou de uma forma imensurável, porque se eu tô aqui hoje é graças a ele, que me ajudou a organizar minha rotina, a entender o que eu precisava melhorar dos meus estudos, o que eu tinha dificuldade. Foi ele que literalmente me deu a mão assim e falou assim, não, esse aqui é o caminho e assim você vai conseguir. Então, se hoje eu tô aqui, eu sou muito grata a ele.
Dito isso, você percebe que é impossível eu montar aqui um cronograma que sirva para todo mundo? Como que eu vou montar um cronograma que vai servir para alguém que está no 4º ano de cursinho, que não passou por um ponto no ano passado, e para alguém que está agora entrando no 3º ano do ensino médio e nunca fez o Enem? São necessidades diferentes, conteúdos que precisarão ser feitos de formas diferentes e mais. Um desses alunos vai precisar assistir aulas que o outro nem vai precisar. E vai precisar fazer exercícios que o outro também ainda não vai conseguir fazer. Então, essa individualização ela é fundamental para você conseguir montar o seu planejamento sempre baseado no PRD e sempre com uma organização muito grande da sua rotina. Se você não organizar a sua rotina fora dos estudos, você não vai conseguir montar um planejamento de estudos. E aí, para isso, para organizar na sua rotina, na hora que você for organizar, você precisa conseguir colocar ali dentro os cuidados com a sua saúde. A sua saúde mental e física serão fundamentais para você fazer uma boa prova. Então, se você não tiver momentos de exercícios físicos ao longo da semana e a hora correta para o seu sono restaurador, você vai chegar em julho e vai quebrar. Eu costumo chamar essa fase de crise de julho, que é muito comum para todo aluno, especialmente alunos de medicina, que começam um ano igual vocês estão aqui comigo, a todo vapor, e que quando chega no meio do ano não tem mais energia. Porque deixaram de dormir, deixaram de fazer exercícios físicos, deixaram de ter qualquer tipo de lazer ou relação social, e isso vai arrebentar com sua cabeça, tá? Você não vai ter força para estudar em agosto, setembro e outubro se você não cuidar muito bem disso ao longo do seu caminho. Então, dentro do seu planejamento, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar um quadro de rotinas. Pensar como será a sua rotina semanal. Pensar no seu ambiente de estudos, onde você vai estudar, quais serão as condições do seu ambiente para que você consiga o melhor desempenho possível. Se você não assistiu a aula 1, assista essa aula aqui de novo para você anotar todas as informações, para não perder nenhum detalhe. E amanhã, quarta-feira, às 21 horas, a gente tem a nossa última aula, a aula 3 da semana da aprovação em medicina. E eu espero você aqui comigo, porque depois da nossa aula eu vou abrir as vagas para a mentoria Acelera Enem, para você, quem sabe, estudar comigo o ano todo, de mãos dadas, com encontros semanais, toda segunda-feira à noite no Google Meet, com grupos reduzidos e com uma planilha individualizada, personalizada só para você, que eu vou montar e atualizar semanalmente. Parece bom demais para ser verdade, não é? Amanhã eu vou te explicar como que funciona isso. Um forte abraço e até a próxima.